Mente Produtiva trazendo um assunto muito bacana, tá? Muita gente falando nos podcasts e a gente tá aqui na Piauí Connect e hoje vamos falar sobre estrutura de podcast e comunicação com Kennedy Amorim. E aí, Kennedy, tudo bem, cara? Tudo bem, Alencar? Satisfação falar contigo, viu, velho? Prazer é todo meu. Tê-lo aqui como amigo e como cliente Então faz, também, né? faz um tintim, faz um tintim. Olha, Kennedy, cara, eu queria que tu contasse um pouco da história do Piauí Connect. Como foi que você montou essa estrutura para atender pessoas assim que nem eu, que gosta de falar na rede social, gosta de compartilhar, né, de conhecimento, enfim. Tem outros empreendedores também que estão compartilhando do seu conhecimento, seus ensinamentos. Então, como que surgiu a ideia aí do Piauí Connect? Assim que chama, né? O Estúdio Pay Connect, ele tem uma história que ele versa também muito sobre a minha personalidade. Em 2019, eu comecei a participar de um grupo, né, de pessoas que gostavam de comunicação e de marketing. E a gente tinha como, toda madrugada, o desafio de se reunir ali entre 1 da manhã e 2 horas, né, fazer um call, na época assim que o Zoom estava em alta, um aplicativo. E a gente começava a analisar as estratégias que vinham, por exemplo, dos Estados Unidos, da Rússia, né, que era o que a gente mais pegava como exemplo, para tentar replicar isso daqui no Brasil ante outras pessoas, né? E nesse estudo a gente percebeu que já tinha muita gente também fazendo isso. A gente não era os pioneiros, Sim. mas a gente começou a perceber que muita gente estava deixando de se comunicar melhor, por exemplo, nas redes sociais, de proporcionar, por exemplo, a expansão do seu negócio, porque não dominava algumas técnicas. A gente começou a perceber um determinado padrão de comunicação. Uhum. Que padrão era esse? Na época de 2019 ali para 2020, os vídeos que predominavam eram os vídeos que ele chamava de nugget, que era o quê? Era um vídeo no formato quadrado do feed, né, uma headline, que era um título que chamava muita atenção, e ali até no máximo 2 minutos com aquela barrinha de progresso. E a gente começava a perceber que os maiores players do mercado, todos replicavam aquilo ali. E eu comecei a questionar, cara, por que, que eu não estou fazendo? E por que, que tem muita gente aqui, por exemplo, no meu estado que não está fazendo isso? Esse aí foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi, qual o poder de comunicação dessas pessoas? E eu começava a pesquisar e eu vi que, por exemplo, o nível de educação, né, de formação, às vezes era muito, muito inferior às pessoas que, por exemplo, eu conhecia aqui, que tinha mestrado, doutorado em determinadas áreas. Por exemplo, um biólogo, né, com a formação mesmo normal, que é a graduação de 4 anos, com 1 milhão de seguidores, e aqui um doutor da UFP, às vezes não tinha nem 700 seguidores no Instagram e nem era conhecido, né? E eu ficava, cara, mas como? Isso é surreal. Como é que uma pessoa dessa consegue atingir uma quantidade de pessoas tão grande e um outro que tem uma formação Estando acadêmica numa bem maior? posição, né, bem É, bem, menor. Não bem é subestimar a posição, mas que nível de comunicação essa é, pessoa eu, está. eu digo assim, a nível de conhecimento, né? Porque se Sim, uma pessoa chega a um nível de doutorado, ela passou por níveis anteriores ali de verdade. educação, né? Livros, projetos pedagógicos que ela teve que Preparação fazer, mesmo, né? uma preparação muito É. grande. Mas eu comecei a perceber que quem se destacava era quem era mais visto. E não era tão difícil de você se destacar naquela época. Era o que? Era você analisar o mercado, ver que existia uma estrutura e tentar replicar. Não copiar, mas replicar. E aí comecei a trabalhar nesse segmento na área educacional, entrei numa escola e a gente conseguiu colocar um pouco desse conhecimento, vi que deu resultado, né? Na época a gente fazia a média de 73 matrículas, a gente pulou para Nossa, 143 que legal. e aí conseguiu manter, né, esse ritmo por muito tempo. E aí em 2019 eu pensei, cara, meu sonho é um dia os comunicadores, eu falo comunicador de forma geral, independente de Nós, né, cara? profissão, Nós. chegue a esse mesmo patamar que as pessoas, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, do Sul, conseguem. E aí, quando eu fui colocar isso em prática, veio a primeira barreira. Qual é a primeira barreira? Custo, né? Os equipamentos hoje profissionais para você fazer um conteúdo de relevância, um Muito caro. conteúdo que o telespectador ele sinta aquele prazer em assistir, são equipamentos muito caros, né? Se a gente for levar em conta iluminação, câmera, microfone, a gente, na maioria das pessoas, termina desistindo. E eu comecei, cara, não, mas tem que ter alguma solução para isso. E aí eu comecei a juntar dinheiro, né? Comprei uma câmera, um microfone, uma iluminação e fui estudando alternativas que dava para mim fazer um conteúdo ali mediano, mas investindo um pouco menos, né? Utilizando, por exemplo, a luz da janela, um microfone que tivesse um poder acústico de isolamento melhor para não precisar investir, por exemplo, em tantas espumas, Direcional, né? né? Direcional. E aí comecei a gravar os primeiros conteúdos.
Algumas pessoas começaram a me procurar, e aí eu comecei a replicar isso, e vi que ali eu tinha uma oportunidade de negócio. E, cara, eu consegui descobrir aqui um Que método legal, cara. de fazer vídeos para a internet, conteúdo mais barato. Estou vendo que tem muitas pessoas que precisam disso, né? Que não tem tempo para pesquisar, ou até mesmo aquela vontade, energia de ir atrás dessa solução, e vou começar a vender isso. Comecei a fazer algumas mentorias, né? Pelo destino e também, não sei se por aptidão, os primeiros clientes que veio foi da área jurídica, né? Alguns advogados começaram a me Só procurar. explica por que aptidão. Detalhe, o Kennedy é formado em Direito, não é isso? E Isso. hoje não atua como advogado, nem diretamente na área do direito, mas tem uma atuação indireta. Como é que é essa A atuação minha aí? atuação ela é voltada para o marketing jurídico, né? A gente tem advogados ou personalidades jurídicas, né? Não necessariamente advogado, pode ser um promotor, um defensor que quer espalhar o seu conteúdo nas redes sociais e não sabem por onde começar. Mas isso é bem complicado, né, não, cara? É muito complicado. Mas assim, só é complicado quando você não tem um direcionamento. Existe ali. Eu não vou falar uma fórmula mágica, porque não existe a fórmula mágica para o sucesso É, digital. Mas existem passo a passos que aceleram bastante essa possibilidade de você adentrar nesse universo aí que é tão concorrido. Então eles começaram a me procurar, né? Eram pessoas que tinham muita dificuldade, porque a advocacia, o código de ética por si e suas portarias, elas trazem muitas restrições na forma de você fazer publicidade. Ela tem que ser uma publicidade que seja um caráter mais educativo, informativo e que não seja atrelado a algo mercantilista, entendi. né? Como se eu tivesse, por exemplo, vendendo meu produto, oferecendo meus serviços, e aí era um desafio muito grande para essas pessoas, porque elas não sabiam como fazer isso. Porque os cursos que tem hoje, os treinamentos para a questão de marketing e publicidades eram naquela época, né? E até hoje posso considerar, são marketing muito agressivos, né? É a última oportunidade, só tem essa vaga, se você não entrar agora. E para a área jurídica não pode, né? Então eu tive que fazer toda uma adaptação, que é o que eu costumo falar para os meus clientes, que é o vender sem parecer que está vendendo. E aí vou até confessar aqui para vocês, eu sou É o viciado vender sem venda, né? vender sem venda. Eu sou viciado em assistir anúncios. Né? Algumas pessoas, por exemplo, acessam o Instagram, aí aparece aqueles links patrocinados e Tu pula. gosta de ver Eu aquilo? gosto demais, sou Rapaz. viciado naquilo ali. Se aparecer aí 15 anúncios seguidos, eu tô ali. E é de determinados nichos, né? Tá, mas qual o objetivo disso? É para mim verificar qual o padrão que está funcionando. Porque quando você começa a Você explora perceber. esse mercado dos anúncios Sim, também? sim. A Tá. gente tem uma parceria aqui voltada para a parte do Google e Uhum. da empresa Meta, né, que envolve ali Instagram e Facebook, que a gente também faz esse direcionamento. Sim. E você enxergar como os grandes players do mercado estão direcionando aquele tipo de anúncio é bom, porque você replica para o seu cliente de uma forma mais assertiva. Você faz trabalho. Desculpa, só uma curiosidade que eu acho que alguém que está assistindo pode ter. Eu tenho, estou tendo agora. É uma empresa, por exemplo, local, que Piauí, Teresina, onde a gente está. Ele quer se posicionar nas redes sociais. Você faz esse trabalho de ou mentorar ou de repente Sim, publicitar? a gente faz toda a assessoria do posicionamento digital, porque existe assim uma diferença muito distante entre você ser apenas um social media, criar, por exemplo, artes com um calendário de publicação e fazer o posicionamento daquele cliente. Porque às vezes, por exemplo, você é um farmacêutico. Kennedy, eu quero começar a explorar aí o Instagram. Aí você vem lá com um calendário que tem 365 postagens voltado para a área da farmácia, que é o que mais tem vender na internet, são packs editáveis. Você coloca sua logo, Genérico demais. genérico. E aí você coloca lá, e aí no começo, como é algo novo, vai ter um certo engajamento. As pessoas que te seguem, ó, que legal, vai curtir, mas depois aquilo ali para, porque deixa de ser interessante para os seguidores, porque é algo que não atende necessariamente o desejo deles em estar ali na sua rede social. Então, quando você faz algo mais direcionado para o seu público-alvo e para o seu objetivo, é diferente. Por exemplo, recente agora, um cliente me procurou e falou: Kennedy, eu quero atacar o segmento de delivery. E eu quero saber aqui tua opinião, como amigo, não como contratante, né, de serviço, se aqueles packs, né, que tem 500 artes para farmácia, se vai ser interessante para mim. Eu disse para ele: não. Por quê?
Porque a pessoa que está vendendo aquele pack, a intenção dela é o quê? Atingir um público em massa que tem interesse em fazer publicações no Instagram. Ela não quer saber se você quer trabalhar com delivery ou não. E aí eu expliquei para ele, ó, existe uma estratégia totalmente diferente. Primeiro, você tem que saber se tem pessoas capacitadas, por exemplo, para fazer esse delivery acontecer. Porque não é só você disponibilizar o serviço se você não ter, por exemplo, um atendimento no WhatsApp de forma rápida, um gerenciamento de estoque para saber Não, se e quando até um comprar... produto, né? Porque o produto, por mais que faça publicidade, ele vai ter a pedida, gerar a Sim. pedida e na hora de receber o cliente pode se frustrar. Kennedy, eu vou desviar você desse foco da rede social, que eu sei que você manja muito, você sabe muito. Mas eu quero trazer você para o viés da comunicação, porque eu vejo, você já via as peças do Kennedy, eu acompanho ele na rede social, pedi até para vocês acompanharem também, o Kennedy está aparecendo na rede social dele aqui. Mas o cara se comunica muito bem, vocês estão ouvindo o grave do cara aí? É muito bem posicionado o grave do cara. Mas, cara, trazendo para o viés da comunicação no seguinte sentido, o que você acha que faz tanta diferença hoje para um profissional que se comunica bem, por exemplo? Que é o seu caso. Como é que isso é um diferencial em frente a outros tipos de profissionais que são mais retraídos, são tímidos? Pronto. Antes da gente falar sobre a importância da comunicação, eu vou falar como a comunicação surgiu na minha vida. Perfeito. Quando eu falo isso, né, as pessoas que são mais próximas de mim, que participaram ali realmente desse processo, vai entender muito bem. Vai entender o que eu estou falando, porque realmente me conheceram. Diferente desse Mark Kennedy que vocês estão... Mark Kennedy é meu nome. Não sabia disso. Completo, né? Mas para facilitar... Cara, é o primeiro Mark Kennedy na minha vida. É Mark Kennedy. Eu acho que, cara... Olha, se alguém já ouviu falar de Mark Kennedy, escreve aqui pra gente que eu quero conhecer, me conectar, porque eu nunca ouvi esse teu nome. Não, mas se pesquisar lá no Instagram, deve ter uns três, né? Três não, tem mais de 20, por aqui que pareça. Sim, doutor. Mas assim, antes de vocês conhecerem esse Mark Kennedy, né, que a maioria das pessoas conhece apenas como Kennedy para facilitar a comunicação, não acredita quando eu falo que eu era totalmente introvertido. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de falar, na realidade. Eu era muito tímido, eu tinha complexo de inferioridade, eu achava que eu não teria conteúdo, vocabulário suficiente, por exemplo, para ter uma conversa com uma pessoa, e em público ou nas redes sociais, câmera, isso aqui nunca passou pela minha cabeça. Em 2009, teve um acontecimento aqui trágico comigo, de uma pessoa que tentou me roubar. Meu pai era policial, aí sabe como é que é policial, tentou resolver da forma dele, e a pessoa foi presa e disse que quando saísse ia, né, dar um fim aí na minha vida. Aí, de forma desesperada, minha mãe me mandou para São Paulo, né, com medo disso acontecer. Chegando em São Paulo, eu vi uma realidade totalmente diferente aqui do Piauí. Eu vi pessoas se comunicando muito bem. As pessoas falam, né, cara? Muito bem, por sinal, e pessoas jovens, e uma comunicação rápida e fluida. Isso. E é como se a pessoa, por exemplo, ela tivesse 18 anos, ela tivesse uma capacidade de maturidade de comunicação de 33. É isso aí. E eu ficava impressionado de, caramba, cara, um supervisor de uma determinada empresa, 21 anos, mas parecia que tinha 30, 40, a forma que eles Incrível como o Brasil tem essa diferença, né, isso. Cara? E aquilo ali me impressionou. E eu ficava me perguntando, meu Deus, cara, será que um dia eu vou conseguir chegar nesse patamar? O que é que eu tenho que fazer? E aí eu tinha um primo, né, que hoje é um grande gestor lá em São Paulo, que falou, Kennedy, eu vou te ajudar, cara. Eu vou te levar para uma palestra que vai ter na minha empresa, que na época era da Volkswagen, ele trabalhava no setor de qualidade, do Daniel Godrin, né, que é um palestrante, por sinal, muito conhecido. Né? Conheço demais. Eu queria até pedir para as pessoas pesquisarem no YouTube. Eu tive o prazer de assistir, aqui no Piauí, inclusive, nos anos, eu não vou falar o ano. Mas, cara, gênio da motivação, do autodesenvolvimento. E aí eu assisti em São Paulo, né, em 2009 ainda, e em uma determinada parte da palestra, ele falou o seguinte: você é o que você quer ser para as pessoas que não lhe conhecem. E eu fiquei, caramba, cara, não entendi nada disso daí, né? E aí lá numa oportunidade de fazer perguntas, né, que é o Coffee Break, que a gente tem um contato diretamente com o palestrante, que como era algo voltado para a empresa, então era um público pequeno. E aí eu perguntei para ele qual o significado daquela palavra. Né? Ele perguntou, onde é que você é? Não, eu sou do Piauí. Lá no Piauí as pessoas sabem que você tem essa vontade de se comunicar? Não, por quê? Não, porque eu sou tímido. Então lá todo mundo acha que você é tímido. Sim. Tem quantos amigos? Ah, sei lá, poucos, não sou de muitos amigos. Pois aí é perfeito. Vamos fazer o seguinte, começa a ler determinados livros de comunicação,
Se olha na frente do Dale espelho. Carnegie, Como Fazer Isso, Amigos, Como Fazer Amigos, Napoleão Hill, Napoleão Hill, Robert Kiyosaki, né? Kiyosaki, E aí, ele olha, Robert Cialdini, isso. sim. Aí você olha na frente do espelho, começa a se comunicar, e na primeira oportunidade que você voltar para o seu estado, ou aqui em São Paulo, começa a se comunicar como se você fosse um exemplar orador. Porque ele falou assim, ó, de antemão posso te afirmar que você conversa bem, você fala bem, pausadamente, não gagueja, utiliza bem a gramática, né? Então o que te falta é só segurança, cara. Então, assim, esquece o Kennedy que tá lá no Piauí tímido, que eu sei que você tá falando isso porque você sente que as pessoas ao seu redor vai te criticar, vai te julgar e começa a te libertar. E assim eu fiz. Em São Paulo, na minha classe, né? Teve campeonatos Será lá que é adolescente? Só uma tinha 17 curiosidade. anos na Certo. época, 17 anos. E aí teve Olimpíadas, né, de história. Mas era a Olimpíada Storytelling? não, de história, Contação. não, história mesmo do Brasil. Ah, tá. Mas só que era diferente. Em vez de você fazer prova, você era avaliado pela história que você contava no palco, falando. Tá, legal. Então você tinha Oratória. era um oratório. Naquela época assim, não existia tanto essa coisa de oratório como Tá. hoje, mas Quando você fala naquela época, eu imagino que você deve ter quase Não, 40, né? não Deixa tem pra não. lá. Mas aí a gente tinha que ficar lá no palco, e aí sim, eram 3 turnos, manhã, tarde e noite, e eu fui finalista no meu turno da manhã, da tarde e da noite. Ganhei 3 prêmios nos 3 turnos. Você podia se inscrever no turno que quisesse, né? E eu consegui ganhar. E aí eu comecei caramba, eu me comunico bem, ganhei até prêmio disso aí, né? Um certificadozinho. Aí eu voltei para Teresina. E fui para a mesma escola, né? Ainda estava no ensino médio, terminando o terceiro ano do ensino médio na época, quando eu retornei. E aí aqueles meus amigos que estavam acostumados com o Kennedy muito tímido, isso em um ano, viu? Eles estavam acostumados com Mark Kennedy. Com o Mark Kennedy. Então quando eu voltei... Kennedy. Quando eu voltei, pegando na mão, utilizando as técnicas de persuasão, aquela que você pega na mão, rapó. Eles, caramba, cara, tu é a mesma pessoa mesmo, daquela época. E aí, até a questão das turmas, as pessoas começaram a querer ser mais meus amigos, né? Na hora do intervalo, as pessoas começaram a me perguntar, cara, como é que é São Paulo? O que foi que tu fez? Tu voltou diferente? Até a parte, né, que é interessante aí para nós jovens, né? Com mulheres. Para nós jovens. Com mulheres. Com mulheres, assim, naquela época deu uma explosão muito grande, que eu fiquei assim impressionado. Ah, né? tu era galanteador. É porque na época tinha pessoas bem mais. Você é casado hoje? Hoje eu sou noivo. Como é o nome da sua noiva? Milena. Milena, você tá assistindo, você não caiu na cantada do orador, né, Milena? Não é possível, cara. Não, foi 10 anos pra conquistar ela. Ah, legal. Muito tempo. Mas tu chegou com galanteado, com papo reto, papo diferenciado. Foi. E aí naquela época eu percebi, caramba, Fez véio. sucesso entre as meninas. E aí, devido ao poder se comunicar. E aí a gente volta porque você falou, Kennedy, o que a comunicação faz diferenciar? Naquela época, muito jovem, eu não sabia o poder disso. Mas se a gente for perceber, a gente via pessoas com capacidades, né, bem melhores do que eu, fisicamente, de aparência, para conquistar ali as meninas mais bonitas, e estavam perdendo para um cara que era feio, mas sabia falar. Né? Tu era feio, Kennedy? Era feio demais, cara. Magão, cheio de espinha, era horrível. Mas. Rapaz, não vamos deixar na imaginação, não. Você tem uma foto do passado? Manda pra gente que a gente bota aqui na edição, viu? Dá uma olhada aí nessa foto aí, ó. O homem era feio, hein? E era feio, mago, meu amigo. E parecia ter 15 anos, não 17. E aí eu comecei, cara, isso aí deu um destaque muito bom. Aí beleza, né? Passou-se ensino médio, comecei a trabalhar com vendas, né? Minha primeira experiência foi no Armazém Paraíba, como vendedor de tecidos. E eu ficava todo mês, né? Ali entre segundo lugar, às vezes primeiro. Mas de comunicar, né, cara? Mas devido me comunicar. Abordar os clientes. Contorno de objeção, conversando com os clientes. O que me fez o diferencial maior, que as pessoas acham que se comunicar é só falar bem. Não é só isso. Porque falar bem, por falar bem, eu acho que todo mundo tem essa capacidade. Pode até treinar, né? Então, eu fazia vários cursos ali de por exemplo, como convencer alguém em 90 segundos, né? Tem até livro que volta para isso aí. A gente começa a perceber que a comunicação, ela está muito mais em quem vai ouvir, né? Você entender e escutar ela do que falar. Então eu comecei a aprender que para mim falar bem, eu deveria ouvir mais. Ouvir melhor, entendi. Ouvir melhor. E aí fui praticando isso. Ia para palestra, não abria a boca para nada, né? Ficava observando ali a forma como as pessoas faziam network, como elas se comunicavam. Observava algumas pessoas ali que chegavam, pegavam na mão, nunca se conheciam, nunca tinham se visto na vida, mas eu percebia que o intuito delas se comunicar não era só de fazer amizade, né? Era de fazer realmente o network, as conexões. Mas eu comecei a perceber, caramba, cara, se comunicar bem
ele traz um diferencial. E aí, voltando, né, para a parte do podcast, eu comecei a perceber o quê? Cara, a rádio é uma das coisas mais antigas do mundo. Tu fez rádio, cara? Eu já trabalhei na FM Verona, que é uma rádio Que legal, comunitária, cara. né, que é a 106,9. Cara, eu tinha tanta vontade de fazer rádio, eu era fiz tão rádio. apaixonado. Eu gravei comercial no estúdio de rádio e tal, mas eu não fiz a rádio mesmo, aquela do cara fazer todo dia, porque aquilo ali aperfeiçoou. Tu fez o diário mesmo? Fiz tudo, Pô, muito massa. participações ao vivo, né? Tive uma oportunidade. Fazia, no começo de lá, fazia fazer. aquela entonação. Oi, você que tá aí, seu João, Dona Maria. Fazia aquela... Na época era Porque antes tinha que 106,9, fazer, né? era Rádio FM 106,9, a boa nova no ar. E aí Deixa dava eu só explicar uma continuidade. coisa para quem está assistindo a gente. É porque é o seguinte, hoje a tecnologia, ela nos permite, e assim, claro, se você ouvir, falando aqui da nossa época, que eu acho que deve ter mais ou menos a minha idade, eu não vou falar a tua idade, não. Mas lá nos anos, sei lá, 94, 95, não, um pouquinho mais adiante, 98, né, 2000, lá para sair um grave legal no microfone, você tinha que entonar a mesma voz, você tinha que fazer. Hoje, cara, a tecnologia é tão bacana. Então, por exemplo, você fala aqui mais próximo do microfone, já é uma técnica de deixar um pouco, claro, sem o pum, mas deixar um pouco mais grave, concorda? Sim. E, detalhe, haviam rádios, que eu acho que você deve ter ouvido também, Rádio Transamérica, por exemplo, e os caras lá nos anos 90, eles já falavam sem precisar da entonação. E, Kennedy, uma coisa que me incomoda é que até hoje, pleno 2024, a gente ainda vê locutor, claro, o locutor ele é daquele tempo, mas que os caras ainda falam assim, ó, oi, olha, é o seguinte, estamos aqui ao vivo. Cara, não tem, bem... E é forçado, né? Não vou quebrar, é a minha opinião, não precisa, não há necessidade. Você fazer uma pequena entonação e uma pequena colocação, como era o nome da rádio? Rádio Verona? FM Verona. FM Verona, 24 horas no ar para você, acompanha a nossa programação, isso é equalizar, né? Sim, o que você fez agora há pouco. Equalizar, equilibrar. Mas não entonar, não precisa. Não precisa mudar o seu tom de voz. Não tem que mudar, tá, gente? Vocês estão vendo um podcast com especialistas de comunicação, então a grande dica é, cara, não muda a voz, seja você, não é isso? Na realidade, a gente preza muito aqui no Piauí Connect pela autenticidade. Por quê? Se você for perceber, hoje os podcasts de maior repercussão não é feito por jornalista e nem por radialista. Por quê? Pessoas comuns, cara. Pessoas comuns. Por quê? Porque aquele formato de comunicação que é esse que você está falando, muito robotizado, padronizado, as pessoas não gostam. De jeito nenhum. Mais. Agora, claro, eu tenho que entregar o jogo, já que aqui a gente tem liberdade de falar tudo. Existem técnicas lá do jornalismo, né? Técnicas que quando você traz, mesmo para o podcast, vai fazer uma diferença legal. Por exemplo, você abrir o podcast e fechar com call action, né? Sim. Olá, estamos começando nosso podcast Mente Produtiva, chamada para ação. Então aquilo realmente, né, chama a atenção da pessoa para que ele fique. E você faz o podcast aqui com advogados. Dá para fazer um call action com advogados? Dá sim. A gente aqui realiza o recorte jurídico. Eu sempre finalizo aqui o meu programa, né, o recorte jurídico, dizendo que o microfone é do estúdio, mas a conversa foi toda nossa. Né? E aqui a gente utiliza muita entonação de assuntos que, por exemplo, são um pouco mais, como é que eu posso te dizer a palavra correta? Um pouco mais tensos, né? E a gente utiliza aqui a diminuição do tom de voz e da velocidade para passar uma sensação de uma coisa mais séria, sem a necessidade de utilização nenhuma no ao vivo ali de uma trilha sonora, por exemplo, de algo. Então a gente utiliza isso aí, isso é um recurso que vem, né, da TV, do rádio, mas quando eu falo que nenhum radialista, nenhum apresentador de programa, ele conseguiu, assim, em sua maioria conseguir isso no podcast, não é que é totalmente errado. Não, tem muita coisa boa que pode ser aproveitada. Tá. Agora o que eu estou dizendo é que o podcast, a intenção dele é essa roda de conversa. É esse bate-papo. É um bate-papo mais lógico, não é um bate-papo qualquer. A gente não vai ficar falando aqui, por exemplo, coisas aleatórias sem nenhum sentido, né? Que talvez aqui, se não tivesse câmera, a gente até poderia fazer, dependendo do momento. E aí eu aproveito até para colocar, desculpa interromper sua fala, só para dizer o seguinte, que toda vez que você se conectar com outro, cara, contribui com tua fala, contribui com tua conversa. Não vou negar o que você tá falando, olha, cara, de repente se não tivesse as câmeras, mas olha, para mim, comunicação é tornar comum, sabe? Sim, então, sim. Aquilo que a gente fala aqui na frente das câmeras tem que ser aquilo que a gente vive por trás das câmeras, né? Meu pensamento. E conectando com você, eu sei que você também é assim, né, cara? É legal, você recebe a gente muito bem aqui, pô. Isso é do caralho, assim, ter essa liberdade de falar tudo, falar o que pensa. Mas essas conexões, cara, elas geram oportunidades, geram negócios, geram novas alianças, novas parcerias.
E se não gerar negócio, nem aliança, nem parceria, cara, fica gostoso, fica harmonioso, né? Então, desculpa, eu tô falando isso também, porque às vezes você vai num evento, aí tem muita gente que tá naquele evento, podendo aproveitar aquele conteúdo que está sendo entregue no evento ali, e ainda é comunicação que eu tô falando, Sim. e vai fazer network entregando cartão, Não. ou pedindo o telefone das pessoas. Aquilo é chato, cara. Demais, Se demais. conecta com o conteúdo do evento, troca uma ideia, pergunta, cara, eu tô na dúvida aqui sobre comunicar no rádio, cara, como é que tu fazia lá na Rádio Verona? Pô, isso é aprender, pô. E hoje as pessoas, diferente lá mais atrás, elas estão dispostas a ajudar. Demais. Hoje as pessoas elas gostam de ter aquele prazer de saber assim, eu estou contribuindo com o crescimento dele também. Aqui nós inauguramos o dia 19 de outubro, né? Nós estamos em fevereiro. De 2023, né? Isso, 19 de outubro de 2023, Uhum. mas nós começamos a operação mesmo em novembro. Uhum. Então nós temos o quê? Novembro, dezembro, janeiro, né? Porque fevereiro começou agora, em 3 meses, mas nós temos mais de 10 podcasts ativos. Nossa, 10 canais, né? 10 programas, 10 né? programas, 10 clientes. Nossa, que né? barato. E aí a gente tem um dos nossos clientes, que é o Gesso, da gestão ativa, que ele fala que o processo, o período de uma empresa conseguir captar clientes, principalmente com o nosso ticket, ele não é tão rápido. Né? Demora. E ele disse que ficou surpreso assim pela velocidade que foi da gente conseguir captar essa quantidade de pessoas. E eu me lembro como se fosse hoje, no dia que eu conversei com o Gesso. Aqui eu faço questão de todos os meus clientes eu ter o primeiro contato. Legal. Para explicar qual é o nosso produto, qual é a nossa ideia. E ele falou para mim, Kenneth, cara, já fui atendido por muitas pessoas. Muita gente já fez proposta aqui de criação de conteúdo, mas você foi a única pessoa que eu senti que realmente está preocupado com o posicionamento que eu vou ter na rede social. E aí ele fala que no decorrer de cada episódio ele vê a nossa entrega de coisas que estão fora do contrato, mas a gente vê que é importante fazer, às vezes, por exemplo, uma captação de imagem, uma chamada do programa, que são coisas que a gente vê que funcionam lá fora e adiciona para o cliente. Cara, e ele disse que isso aí trouxe uma diferença muito grande. Muito bacana isso. Assim, vindo do Gesso, que é um grande amigo, né? É um cara que sabe o que quer, sabe o que fala, é muito válido. E eu quero até falar também que tem um ponto, e aqui falando como cliente, que você me conquistou de verdade. Não vou negar, quando eu vim aqui para conhecer a estrutura, eu não tinha a menor vontade de fazer podcast, sabe? Você sabe que fiz um trabalho na TV e tal, então a comunicação expositiva, de fato, para mim, não estava no meu radar, de verdade. Eu sou muito feliz com as palestras, com os treinamentos, com a consultoria, tá tudo certo, sabe? E estando aqui como eu já tive em outras estruturas de podcast, cara, por que eu vou fazer isso aqui, né? Mas você trouxe uma seguinte segurança, Alencar, existem 3 formas de se fazer podcast. Existe alta definição, existe não sei o quê. E aqui eu me senti realmente acolhido. Eu acho que aqui você comunicou o seu papel de vendedor, que eu acho que vem lá da raiz de quando você foi vendedor de tecido, né? Eu adoro vender. Não, foi um barato, mas o vendedor contemporâneo hoje, eu treino vendedores, eu digo isso, cara, você tem que se conectar com o seu cliente e você tem que se antecipar às respostas, né, às indagações do cliente e contornar a objeção. Assim você consegue fazer um negócio ganha-ganha, né? Não é um barato? E você fez isso comigo. Você me provou os 3 cenários, você me trouxe uma segurança que eu estava bastante seguro. Dizer, cara, não tem para que colocar a cara no vídeo mais. Poxa, eu acho que a minha contribuição já foi dada. Mas de repente tô aqui feliz. Pedi para conversar contigo exatamente para dizer isso. Quais são essas 3 esferas do podcast que a gente encontra aqui para fazer? Vamos lá. O podcast, ele pode ser feito de 3 formas. Nós temos o podcast que é esse, que a gente está conversando, que é uma conversa, um bate-papo, que pode ser feito com roteiro, sem roteiro. Existe uma modalidade, Alencar, também que a gente intitulou aqui como FakeCast. O que é o FakeCast? É aquele modelo onde, por exemplo, o meu microfone aqui, eu corto a captação dele, a gente continua batendo esse papo, mas só que aqui o foco é somente em você. É apenas para a gente conseguir criar conteúdo, mas um conteúdo de forma natural. Onde as pessoas que estão do lado de lá pensam assim, cara, que bacana, eu queria estar lá ouvindo essa conversa. Né? Mas só que eu não sou o cenário principal. Eu sou aquela pessoa que vai direcionar a conversa para o seu segmento, para as coisas que você tem interesse. E existe aí outros modelos de podcast que vai muito além dessa mesa. Aqui é apenas um modelo mais visto no Brasil, no mundo. Mas, por exemplo, se tivesse apenas 2 cadeiras aqui, uma câmera e a gente conversando, é um podcast. Entendi. Se tivesse nós 2 em pé conversando, é um podcast também. E aí nós temos podcast 2K, HD, tem o podcast amador e temos o nosso. Né? Nosso podcast ele é um podcast profissional,
onde eu acredito que a gente consegue ali contemplar a necessidade dos nossos clientes. Aqui eu tenho uma preocupação diária de sempre estar trazendo mais qualidade. Se um cliente, por exemplo, cliente já tá legal, cara, mas eu acho que se eu melhorasse isso, pronto, eu não consigo dormir e acordar a não ser pensando naquilo. Ah, é uma autocobrança? Eu acho que a autocobrança ela é necessária, né? Quando você busca ali um produto de qualidade. E eu só aquieto quando eu consigo fornecer aquilo ali. Aí você falou em relação a vendas, né? Veio, gostou da minha abordagem e falou da antecipação. Agora aqui vai um segredo aí de venda, gente. As pessoas acham que vender é apenas fazer uma campanha, né? Ali um tráfego pago, um conteúdo, um vídeo de vendas. Você também tem que escolher os seus clientes. Eu já queria ter o Alencar há muito tempo como cliente, muito tempo mesmo. Aí eu aproveitei uma oportunidade que eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades ou fazê-las acontecer. Ele foi fazer uma palestra, né, lá na escola que eu Pode trabalhava, falar, um grande amigo, o pessoal do do Politécnico. Politec, Um Instituto grande Politec. amigo Foi fazer uma Edmilson. palestra lá, e aí o design, que é o Pedro que estava aqui, gravou e me mostrou o vídeo. De, caramba, cara, esse cara conversa bem demais, né? Viu a galera lá dos olhos com os olhos fechados, fazendo aquela vibração. Eu digo, caramba, cara, eu não acredito que eu perdi isso aqui não, né? Porque eu tava numa visita externa na época. E eu fiquei, cara, eu quero esse Eu cara não como... sabia disso, cara. Não, eu falei assim, eu quero esse cara como cliente. E aí o que que eu fiz? Comecei a rodar nas redes sociais, né? Vi que você fez até uma participação, né, no podcast do Yeldson. Sim, maravilhosa. Né? Aliás, um grande abraço, pessoal do Yelcast, maravilhoso. E assim, foi uma entrevista perfeita. De, caramba, cara, eu tenho que ter ele como cliente. E aí eu fui fazer o quê? Fui atrás das suas conexões. Nossa, eu não sabia disso. Fui ver você lá no Instagram, vi as pessoas que eram conectadas a você. Eu até comentei contigo, né? Comentei com o meu operador aqui, eu vou ter ele. E aí comecei a me conectar com o Cadu. Aí do Cadu fui pra embaixada, da embaixada Legal. tinha pessoas que eram do Robervan e terminou o Robervan vindo com você aqui. Olha aí, e aí cara. hoje você é meu cliente. Ah, que barato. Nossa, isso aqui é alinhado. Eu não sabia disso, não é combinado, né? Aliás, aqui não tem roteiro, aqui não tem papel nenhum aqui para ler. E aí Porra, eu fiquei gratidão. satisfeito de que assim, vender, qualquer cliente é bom pra gente. Cara, mas você vendeu tem... para um vendedor, pô. Você vendeu bem, cara. Eu não sabia de nada disso que ele falou. Você preparou a intenção. Desculpa, eu te interrompi aqui só para dizer, olha só, porque tem uma galera que são vendedores que me acompanham, né? A gente, mas vendedor, cara, aproveitando a comunicação para vendas, é entender a intenção que há por trás do desejo. Então, o Alencar saiu da TV, mas de repente o Alencar poderia ter esse desejo de Sim. fazer um podcast, continuar no vídeo, continuar se conectando. Aí você preparou uma intenção, é meio que armar uma rede, mas não é uma rede, porque eu não tinha ideia de que você tinha stalkeado, tinha acompanhado o trabalho da gente. E tá aí, quando eu cheguei, cara, a gente bateu martelo no primeiro dia, na primeira reunião. Foi. Isso é que é vender, cara. Isso é que é vender com sucesso. Parabéns. Obrigado. E aí eu fiquei muito satisfeito, né? Porque era uma pessoa que eu queria ter muito no meu portfólio de cliente. Não por questão de poder aquisitivo, mas assim, pelo seu poder de comunicação. Obrigado. Porque como aqui é um produto, serviço que a gente trabalha com comunicação, então a gente ter os melhores, né, ali do estado junto com a gente faz uma diferença muito grande. E aí eu tenho um prazer muito grande, alguns clientes aqui. Eu tenho o meu operador, não tem necessidade, às vezes, de eu estar aqui no eu não programa. me sinto dos melhores, não, mas receber esse feedback seu, eu não tenho ego, mas é um barato ouvir isso de você. Eu também sou fã da sua comunicação, mas assim, gente, ó, a comunicação no Piauí, a gente sabe que é desafiador. Demais. Agora falando, e vou pegar até a tua opinião sobre a comunicação comercial, né? A comunicação TV aberta. Eu vou provocar um pouquinho aqui, porque eu acho que o papo aqui tá ficando interessante nesse ponto. Eu acho que a gente também tem a responsabilidade de dar a nossa opinião sobre isso. Sim, tá? sim. E a comunicação no Piauí, ela virou um número que nem todo mundo consegue pagar. O fato é esse. Sim. Virou um número irreal. Então você, cara, sinceramente, não tem hoje dentro da TV aberta no Piauí um programa que tenha conteúdo. Cara, não tem. Eu desafio. Tô nem aí, não quero criticar ninguém, não tenho o direito de criticar ninguém, mas tenho o dever, enquanto telespectador, de dizer que hoje, infelizmente, dentro do Piauí, a gente não tem conteúdo na TV aberta. Não tem conteúdo. O que a gente tem na TV aberta do Piauí é venda absurda, cara. Um negócio que você não consegue assistir uma matéria por inteiro, porque começa uma matéria com muita propaganda, e aí entra numa matéria ali rapidinha, sei lá, de 1 minuto e 26, e já volta muita propaganda. Então, cara, infelizmente a TV aberta, a minha opinião, pessoal, respeito todos os amigos, os colegas, tenho grandes amigos que eu admiro bastante, mas não vou deixar de dar a minha opinião sobre isso.
E eu também falei pra você uma coisa que eu tinha visto aqui no Piauí Connect. Eu falei, cara, tanto conteúdo bom, cara. Tanto conteúdo bom. Que será que essa TV aberta não vê um negócio desse? Os caras estão em que mundo, né? Porque os caras só querem vender, vender, vender. Os preços absurdos. E não vê. Olha o que esse cara tá trazendo aqui. Tem um podcast seu que eu assisto muito, que é produzido aqui. Eu não vou falar o nome aqui. Ninguém Mas nem. eu tenho... Não fala. Mas é um barato, cara. É um conteúdo pra TV aberta. Poxa, aqui seria É cultura. entretenimento também. Entretenimento, cara. Não tem conteúdo na TV aberta. Qual a tua opinião sobre isso? Deixa eu parar de falar. Isso tem uma causa, né? E é a questão de, será que a TV aberta ela não vê o podcast? Um dos motivos de ter tanta publicidade é justamente por conta desse tipo aqui de modelo de conteúdo que está crescendo muito. Hoje, as pessoas trocaram, por exemplo, a TV, a maioria delas, pelo celular, que está na palma da mão. E é muito raro você ver uma pessoa, por exemplo, no celular assistindo uma TV aberta. Não assiste. Não Ou ela tá lá no Instagram, TikTok, ou quando ela quer um conteúdo mais denso, por exemplo, como esse de 1 hora, ela tá lá no YouTube. Mas é muito raro você mas ver... essa tua resposta não tá. Eu vou interferir. Essa tua resposta não tá do outro lado da mesa, não tá do lado da visão da diretoria de quem faz. Porque, cara, a gente sabe que a TV aberta ela tem muita receita do Estado e da prefeitura. Você não vai ver um trabalho de rede social tendo receita de Estado e de prefeitura. Então não daria para contribuir também com a população também, tendo cultura na TV aberta. Pô, a gente abre a TV aberta aqui no Ceará, cara, é incrível como você vê um programa local, sabe? Você vê os músicos locais. Cara, a gente não tem músico local no Piauí. A gente não vê, cara. Assim, esse pessoal aparecendo bem na... É porque aqui no Piauí específico, a gente, assim, eu não vou julgar como um todo. Quando eu falo assim do perder espaço na questão da visibilidade, é porque a nossa cultura ela mudou por conta do digital. E aí alguma das TV, para se adequar, né, tem que fazer essa venda, né, dos produtos para manter aquele padrão financeiro que ela tinha. Mas no Piauí, em específico, como você voltou para o nosso estado, aqui ela é voltado muito para a parte mesmo comercial, é só arrecadar dinheiro. 100% comercial. Então, por exemplo, pessoas que têm um grande poder de comunicação, que até poderia ter um programa excelente, que antigamente, quando você via uma pessoa que poderia dar um conteúdo muito grande, você traria ela para a TV, hoje é o seguinte, consegue pagar? Se pagar, tá. Se não pagar, não tá. Consegue patrocinador para manter o programa? Não, então você não é interessante para a gente. E aí faz com que pessoas que têm um poder aquisitivo ganhem espaço, mas não tem conteúdo. Ou que tenha relações com o Estado e Prefeitura. Né? Quando eu falo assim, eu não estou falando viés do Estado, né, em si, né, mas tem que ter. Né? Não deixa de ser dinheiro do Estado. E eu acho que aí também cabe, se perde um pouco o papel do jornalista, né? Porque o cara acaba tendo que ser vendedor ao invés de ser jornalista. É o que mais tem. Apesar que hoje, né, até com as novas legislações, antigamente você ser um jornalista tinha que ter todo um conhecimento técnico, né? Hoje a gente já vê aí uma onda muito crescente, né, de pessoas adotando a parte legislativa de que, ele se comunica bem, ele pode ser um jornalista. Né? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que para você ser um jornalista tem que ter um embasamento ali. DRT, cara, é legal ter. Teórico, até para não correr errado ali, por exemplo, na questão ética, né? Que o jornalista treinado tem. Mas sobre a TV, ver o podcast, será que não vê? Vê e muito agora. A própria Globo mesmo vai direcionar um horário, né, para uma programação de podcast. Que legal. Com a galera do Flow, né? Vai ter uma sequência. O próprio Flow, né, vendo isso daí, já se antecipou. O Flow agora está montando como se fosse um canal de TV. Como se fosse, por exemplo, uma Globo dentro do YouTube, com programação 24 horas. É o que ele vai fazer. Imagina aí o Piauí Connect. Isso aqui já vou antecipando para vocês que também vai acontecer aqui. Já está virando aqui também. Já vai acontecer. Piauí Connect é das nossas ideias. É fazer o quê? Pegar todas as programações dos nossos clientes, né? E colocar dentro de uma plataforma e onde a pessoa ela vai entrar nessa plataforma e ela vai ter acesso ao conteúdo inteiro lá se ela quiser assistir. Barato. Então o Flow já está fazendo isso, né? Vai ser um teste que eles vão estar começando agora em março, em abril, se eu não me engano, e é 24 horas. E aí vai ter diversas galera, por exemplo, o proprietário da Chili Beans, né? Vai ter um programa lá semanal no horário X.
o proprietário, por exemplo, sei lá, da Volkswagen, o próprio Flow. Então são diversos canais em horários Ou diferentes. seja, é porque o negócio também está mudando bastante, inclusive indo mais para o institucional, né? Porque a gente tem a liberdade aqui de falar o que a gente está indo para 40 minutos de conversa, enfim. Acaba sendo institucionalizado porque a gente consegue dar a nossa opinião com tempo de qualidade, com raciocínio lógico, né? Porque você vai para uma TV, você tem 7 minutos para dar uma entrevista. Não, falando entrevista especial, né? 7 minutos. Mas geralmente não dá 2 minutos. Então o tempo está muito curto porque tem que abrir muito propaganda para poder fechar a conta que você está falando. E aí a gente respeita do outro lado também. Sim. Mas eu não vou deixar de defender a bandeira de que a gente. Aqui é um protesto mesmo, assim, meu pessoal. Não, que teria que ter mais cultura na TV aberta, porque tem muita gente que não tem aquela acessibilidade de ter um stream de qualidade, entende? Não é todo mundo que tem internet de qualidade em casa para ver, né, um YouTube. Cara, eu acho que a TV aberta, como ela acessa, ela tem uma capilaridade muito grande. E todo mundo tem uma TV em casa, né? Tem que ter uma responsabilidade social que isso fosse taxado por quem paga a conta hoje, que a gente sabe que a TV aberta é paga por Estado e Prefeitura, e essa é a minha opinião. E eu tenho como provar, hein? Mas vamos ficar aqui. Mas a TV aberta tinha que ter também a sua contribuição cultural também. Não é só uma coisa de fachada, não. Se você pegar a grade de todas as emissoras hoje, tem ali na grade inteira, cara, vai ter, sei lá, um programete cultural, mas isso porque tem o Estado patrocinando. Bem, só... Vamos... Sim, aí você, né, cara? Cara, e o que você acha, assim, da transformação para o stream, né? Assim, dessa tua visão. Você já falou de toda essa conjuntura, eu provoquei muito você na comunicação, mas essa tendência do stream como algo muito forte mesmo. Você acha que, de repente, todo mundo vai estar só no stream no futuro? Na realidade, não é no futuro, né? Se a gente for ver, esse formato aqui é muito antigo. É desde 2016. O problema é que as pessoas, elas só se atentam a fazer quando todo mundo já está fazendo. E aí o que acontece? Hoje nós temos como, por exemplo, aí o Whindersson Nunes, né? Com mais de 23 milhões de seguidores no YouTube. Kennedy, se eu começar hoje, me dedicar, vou virar um Whindersson Nunes? Nunca. Não vira mais. Não tem como. Não vira mais. O cara é fora da curva. Não vira mais. Por quê? Porque você perdeu o time. Que então quer dizer para mim que o stream e o YouTube não vale mais a pena? Vale muito, porque agora deixou de ser opcional para ser obrigatório. Hoje as empresas, os comunicadores, os prestadores de serviço, ele não tem mais a opção de não estar na internet. A opção que ele tem é entrar agora e colher frutos de imediato, médio e longo prazo, ou não entrar, e aí quando estiver lá na frente que começar as perdas, começar de forma ali desesperada a entrar na internet. Hoje você vê, por exemplo, uma pessoa que está aí com uma comunicação, um posicionamento muito bem na internet, você vai olhar lá, por exemplo, o canal do YouTube, o cara tem um canal há 7 anos. Você vai ver a primeira publicação, ele está falando de forma assertiva, de forma profissional há 5 anos no Instagram. Então não é de hoje. Mas o que as pessoas querem? Querem o imediatismo. Querem, por exemplo, eu quero agora. Quando eu vou fechar, por exemplo, o contrato aqui, a maioria dos meus clientes eu deixo ciente, olha, você não vai surgir efeito no primeiro mês, no segundo, no terceiro. É uma Isso construção, aqui é uma né, construção. Mas que dá muito certo. Até porque o meu modelo de negócio, a minha intenção aqui é o cliente só sentar nessa cadeira e conversar. Eu não quero que ele tenha preocupação com mais nada. Porque isso é o que paralisa a maioria dos criadores de conteúdo. É ter tempo para pensar no conteúdo que vai ser realizado, produzir o conteúdo. Depois que esse conteúdo, por exemplo, ele está gravado aqui, ter que editar, fazer arte, fazer divulgação, aí o cara para. Aqui Cara, não, aqui eu faço tudo. Não, isso nós somos um ecossistema de mídias. É verdade. Eu sou muito feliz de estar aqui contigo. Você entrega realmente isso que você está falando, é um barato mesmo. Cara, olha, deixa eu te perguntar outra coisa. Você atua na área do direito com o teu trabalho, né, voltado para o marketing jurídico. Voltado para o marketing jurídico. E a minha pergunta para você hoje, falando da parte profissional mesmo assim, o que os profissionais precisam buscar, cara, para tornar a sua comunicação mais fluida? Se você puder trazer uma dica mesmo, uma sugestão para quem está assistindo a gente, cara, o que você pode fazer aí para você comunicar assim que nem o Kennedy, você ter essa... É fácil. Como? É fácil, vamos lá. Minha primeira dica da mentoria, isso aqui é uma dica paga que você vai receber de graça. De graça aqui no Mente Produtiva, ó, tá vendo? Se inscreve no canal. Primeira coisa que eu faço é, pegue seu celular, lá tem na opção do Instagram de criar nova conta. Crie uma nova conta, esqueça sua conta pessoal. Essa nova conta você vai colocar sem imagens e sem nome que remeta a você. Invente lá um pseudônimo. Coloque lá, por exemplo, seu nome é João, coloque Renato. E comece a utilizar todas as ferramentas do Instagram
sem medo, porque ninguém te conhece, ninguém sabe que é você, ninguém vai te seguir, logo ninguém vai te criticar. E aí você vai começar a treinar o quê? Stories. Abre lá, começa a gravar, publica. Faz um vídeo, por exemplo, no formato de feed, vê a melhor legenda, publica, abre live, né, e começa a fazer live todo santo dia. Mas live real, porque você vai entender um pouco da ferramenta do Instagram, como funciona, os botões, até coisas simples, como, por exemplo, fixar o comentário. Então você vai começar a utilizar a ferramenta de forma real. Kennedy, mas aí, por exemplo, a legenda, tenho muita dificuldade. Fiz um vídeo legal e é a legenda. Aí tem recurso, gente, principalmente agora, inteligência artificial. Coloca lá o chat GPT, cria alguns promptzinhos que vão acelerar o teu processo e publica. Faz esse teste durante 30 dias com esse perfil que ninguém te conhece. Eu garanto para você que quando tiver ali no dia 27, você tá expert em fazer stories, expert em fazer live, e aí vem um segundo passo. Aí você vai começar a fazer no real. O que vai acontecer? Os primeiros comentários, todo mundo vai se espantar, vai se assustar. Cara, que foi isso daí? Porque elas Transformação vão total. achar que, poxa, ó, dormi com o Kennedy tímido, acordei com o cara expert em comunicação. Que barato, cara. Entendeu? Que Mas não é dica. que ele é expert, é porque ele treinou em um campo que ele perdeu o medo. E aí ele começa a perceber todos os dias, cara, não é difícil, ó. Liguei aqui o story. Fala, galera, tô aqui publicando mais um vídeo para lembrar você que na próxima quarta, a partir das 19 horas, tem um novo episódio aí do Recorte Jurídico. Se eu fosse você, não ficava de fora e já aproveitava aí para seguir a gente nas nossas redes sociais. E aí você começa a estar fazendo isso. Olha, cara, olha o que tu fez aqui no Mente Produtiva, que é um barato. Você entregou uma produtividade, né, na essência, que é isso que a gente sempre pede para os nossos convidados aqui. Cara, o que é que você pode ensinar, né, para ficar bem, para realmente ter produtividade essa conversa. Mas veja bem, Kennedy, um amigo vai ser candidato a vereador, né, nas próximas eleições me perguntou assim, cara, o que fazer, né, para melhorar minha comunicação na rede social? Tá aqui, cara. Volta aqui alguns segundos Alguns antes. segundos. Olha que dica, que barato que você falou aqui. Cara, faz na construção de produto, a gente chama de mínimo produto viável, né? Sim, Faz os testes, vai fazendo os pequenos testes e aí vai se assistindo, né, cara? Vai te assistindo, te trazendo o teu próprio feedback. Só não pode virar uma noia isso. Só não pode trazer problemas para tua sim, cabeça. De repente, nunca vai estar perfeito. Isso a gente tem certeza. sim. Não é isso, Kennedy? E tem uma vantagem, né, cara, de você fazer isso com o Instagram. Algumas pessoas falam pra mim, Kennedy, não era mais fácil eu apenas começar a gravar e olhar? Não é a mesma coisa. Porque quando você faz isso com o Instagram, mesmo que seja com um perfil que não é real, é como se você, por exemplo, estivesse na autoescola dirigindo um carro de verdade, e não ali um simulador. Né? Você está dirigindo de verdade. E aí, assim como o carro, que no começo a gente fica tenso, a gente não consegue, por exemplo, aqui acelerar sem saber se está colocando ali o pé na embreagem ou não. No Instagram, nas redes sociais, acontece a mesma coisa. Você vai começar a perceber que, cara, isso não é difícil. E aí você vai É a ter. criação de um hábito, É, cara. e aí você vai começar a perceber, cara, essa ferramenta, eu me identifico com ela, é uma Não, ferramenta tranquila e de, outra de lidar. dica que está na sua fala, que a gente tem a responsabilidade de dizer aqui, cara, para virar um hábito, você tem que ter uma rotina. Sim, E para você ter uma rotina, pelo menos do experimento, que a gente falou, 30 dias. Cara, você tem que pegar, acompanhar isso produtivamente mesmo. 30 dias que eu vou fazer isso, então no dia 1 eu vou fazer o quê? No dia 2 eu vou fazer o quê? E também tem um detalhe, tem pessoas que se determinam, não, vai dar certo, eu vou sim. fazer e tal. E aí no dia 3, vou fazer hoje não, vou fazer amanhã. Não vai rolar. Se você quer um resultado, você tem que passar pelo processo. E tá aí uma grande dica de processo. O que mais, cara, que você pode ensinar? Vamos lá. Aí é o primeiro. O segundo é, se alguém já fez, eu consigo fazer também. Aqui é uma da filosofia que a gente comenta muito aqui nos bastidores, principalmente com o meu operador, né? O Lauro que se encontra aqui. O cliente fala para mim, Kennedy, cara, eu queria colocar isso no programa. Tu consegue? Eu posso nunca ter feito, mas você nunca vai escutar o não. Eu vou dizer o quê? Me avisa com antecedência. Por que eu avisar com antecedência? Porque eu vou atrás. Se Vou alguém pesquisar. fez, eu vou conseguir fazer também. E eu adoro desafios, porque o desafio ele engrandece a gente. Eu tenho clientes aqui que têm uma determinada necessidade e eu vou atrás dentro dessa necessidade, porque no dia que chegar um cliente que quer aquilo, eu posso dizer, não sei fazer. Então, assim, vou ter ele na cartela de cliente. Perfeito. Então, assim, os desafios,
você tem que olhar para ele com uma perspectiva de, cara, é uma oportunidade de eu crescer aprendizado. mais, de aprendizado, de crescer mais, porque se eu não sei, eu vou atrás. E aí a gente consegue vencer o mal do século, que é a procrastinação. Às vezes, por exemplo, eu sei que para me crescer na internet, por exemplo, além do conteúdo orgânico, eu tenho que fazer um tráfego pago. Eu sei que no YouTube tem diversos cursos acessíveis que ensinam a fazer tráfego pago. Amanhã eu vou fazer. Compro o curso, assisto 2, 3 primeiras aulas de introdução, que vai mudar o teu mindset, vai dizer a importância do tráfego pago. Aí no módulo 2 que fala prática, mão na massa, aí você para. Não, vou deixar para amanhã. Aí Que aqui é o procrastina. módulo mais difícil, amanhã eu começo com gás. E aí você não faz. Por quê? Porque não é uma necessidade, é uma vontade. Porque necessidade é algo que você tem ali um prazo determinado para você fazer. Então, se, por exemplo, Kennedy, você está no teu trabalho, a gente vai ter que ter uma demissão em massa, que a empresa não está funcionando, a gente tem que ter posicionamento na internet, a gente só vai ficar com gestores aqui que, por exemplo, entendam de Facebook Ads. E a gente tem até dia 30 para conseguir isso. Pronto, todo mundo vai aprender aquilo ali de forma rápida. É verdade, sob pressão o negócio anda. Então, Não é que sob pressão o negócio anda, mas o ser humano, o homem, ele tem no instinto dele essa mutação evolutiva, né? Então, não vou falar de ciência humana, mas eu vou dizer que, cara, uma coisa que eu acredito que eu vivo muito é que se a gente trabalha, se a gente produz, o resultado chega, tá? O resultado chega. Meu irmão, bora fazer as considerações finais? vamos pra O cima. que você poderia dizer aí desse nosso bate-papo? Qual foi a sensação da gente estar junto aqui falando disso? Para mim, falar sobre a minha presença aqui no podcast do Genivaldo é algo assim maravilhoso. Por quê? Como eu já relatei aqui no início, era uma pessoa que eu queria muito aqui na minha empresa e hoje me tá nesse local aqui, frente com você, batendo bate-papo é mais que uma realização. É uma prova que se você pensa e você realmente quer muito aquilo ali, o universo de certa forma conspira a seu favor. Verdade. Mas quando eu falo conspirar, gente, não é apenas você ter a vontade que algo aconteça. É além da vontade, também você se mover para que aquilo ali aconteça. Então, você tem um sonho, você tem um objetivo. Para você alcançar esse sonho, esse objetivo, é necessário, por exemplo, você ter um posicionamento na rede social. Então, comece pelo básico. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dominar o quê? O Instagram, o Facebook, o TikTok. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que melhorar, por exemplo, meu vocabulário. Pois então, vou primeiro atrás, por exemplo, de um curso de oratório. Faz esse curso de oratório, hoje é o que mais tem. Nossa, e grandes O professores. que mais tem é mestres. curso de oratória. Faça livros, né? O brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de ler livros, mas no livro está uma oportunidade que eu também falo muito aqui no estúdio. Ali naquela gaveta ali é o que mais tem é livro. Você tem a oportunidade de estar conversando com uma pessoa que às vezes tem 200 anos a mais que você. Quando eu falo 200 anos, porque tem livro que foi escrito há 200 anos atrás. Então você está tendo a oportunidade de conhecer a perspectiva, a mentalidade, a visão de uma pessoa de 200 anos atrás, mas que pode ser muito fundamental para você. Então, às vezes, me conversar com um amigo da minha mesma idade, que tem 25, 26 anos, é uma coisa. Às vezes, por exemplo, eu leio um livro, né, por exemplo, do Robert Kiyosaki, do Goldry, né? Então é como se eu estivesse conversando com um executivo de 70 anos e ele tivesse pegado ali toda a vida dele, resumido ali, sei lá, em documento e falasse, ó, tá aqui, leia. É só você ler. E como a nossa expectativa média de leitura do brasileiro é muito pouco, eu acho que não dá nem 12 livros por ano, aquela pessoa que consegue ler naturalmente, ela tem um destaque muito grande na sociedade em relação aos outros. Então, a minha dica é, estude, não tenha medo e se jogue. Internet está aí, rede social não é o bicho de sete cabeças, é algo que dá para você dominar e se você quiser acelerar esse processo e ter um resultado ali um pouco mais profissional, aí eu aconselho procurar profissionais, né, que já estão na área que pode te auxiliar. Não necessariamente né, a gente está aqui para ajudar, mas qualquer pessoa que tenha ali um know-how ou um conhecimento técnico que possa te auxiliar a chegar onde você quer, no seu objetivo. Muito bom, muito bom. Cara, gratidão a minha, viu, meu irmão? Gratidão de verdade. Poxa, gratidão imensa. E gratidão por você também estar aqui com a gente. E pedir, gente, olha, inscreva-se no nosso canal do YouTube.
Deixa aí o joinha, né? Traz teu feedback aqui para dizer pra gente como que tá balizar aqui esse conteúdo, como que você tá recebendo isso. Se você tá em algum lugar do Brasil ou fora do Brasil, comenta aqui também de onde você tá falando. Vai ser um barato poder te encontrar aqui na próxima quinta-feira às 19h30. Sempre estaremos aqui com Mente Produtiva. Então, cabeça boa, coração e fé, sempre no mesmo propósito. Grande abraço e até a próxima quinta. Tchau!